Muito bem, seja bem-vindo ao nossa série Fraudes no Mercado Financeiro. Eu carinhosamente batizei de vacina, para que você que não é especialista no mercado financeiro fique ao menos alerta, fique ao menos avisado sobre alguns esquemas que o mercado às vezes oferece como uma solução para o seu problema e acaba se transformando num problema maior, porque você vai perder o dinheiro. Muito bem, esse é um curso que ele é uma iniciativa da Giovanella Huxler Capital Funds e da Allium Sociedade Médica. Então, vamos começar. Hoje eu vou falar sobre financiamentos para empresas com custos adiantados de vários tipos. Então, vamos lá. Às vezes você olha lá uma oportunidade no jornal, ou um amigo comentou, ou principalmente na internet. Então, esse esquema é chamado seguro garantia, de acordo com a Polícia Federal. O golpista, né, a empresa, propõe um financiamento vantajoso, muitas vezes vindo do exterior, lastreado exclusivamente ou quase num seguro garantia. Financiamentos com seguro podem e existem, dependendo dos casos, só que com profundas diferenças nas modalidades e em vários outros detalhes fundamentais. Sobretudo, o que tem que se entender é que nenhuma seguradora, nenhum banco, simplesmente faz um seguro garantindo um financiamento sem receber uma contragarantia consistente do segurado, além do prêmio, óbvio. Então, o que pode ser uma garantia? Pode ser um imóvel, pode ser um carro, pode ser títulos futuros, às vezes você emite boleto, aquilo lá pode ser uma garantia, ações pode ser garantia, né? Mas tem que ter uma garantia que se você não pagar o empréstimo, no caso, eles vão executar e pegar a garantia, né? Vai lá e pega o seu carro, o seu imóvel, se você não efetua o pagamento. O preço do seguro, nesse golpe específico, ele tem que ser pago adiantado e depois de X dias, né? É a grande coisa, haverá uma suposta liberação dos recursos pelo suposto ente financiador, fundo financeiro, banco, agente financeiro, ou o nome que ele dá. Paguem o seguro e você nunca mais verá o seu dinheiro pago. Ele vai ser embolsado pelos golpistas, não pela seguradora, e obviamente nem o do financiamento, né? Não vai ver nada. Alguns golpistas apresentam até seguradoras fictícias, seguradoras frias, que a gente fala, controladas por eles e sede sempre, né, em paraísos fiscais. Depois a gente vai gravar sobre Forex, que a gente vê bastante gente comentando, fiquei rico, né, com day trade de Forex. Ele sempre está sediado em paraísos fiscais, onde a lei brasileira, né, a lei do Brasil, não vale lá. Então não adianta você querer processar o cara aqui, o cara tá lá na República Dominicana ou tá em alguma ilha aí no Pacífico, não tem como, né, processar e muito menos pegar o dinheiro. Vamos nos lembrar que os verdadeiros financiamentos com seguro, a seguradora normalmente aceita que você pague o prêmio na hora que recebe a liberação do dinheiro e não tem foco antes. No mínimo, pode solicitar que seja incluída uma cláusula que permita a anulação da apólice e a devolução do dinheiro caso o financiamento não seja liberado. Além disso, exigia fazer o pagamento do prêmio diretamente à seguradora, que seja conhecida e sediada num país respeitável de preferência. Pedindo um recibo, então não pague intermediários. Fazendo isso, poderá pedir à seguradora um reembolso caso o financiamento não funcione. Quando fala país respeitável, não pode ter nenhum problema, mas em geral, ou é no território nacional Brasil, ou obviamente Estados Unidos, ou alguns países da Europa que têm essa possibilidade. Eu particularmente conheço, você vai ter Londres, vai ter Alemanha, que tem um imposto que vale a pena, né? Se você sair para alguns outros países, pode ser que o imposto seja muito mais alto. Mas a Alemanha, por exemplo, como está tendo juros negativos, então você põe na poupança e você não recebe nada, os bancos têm muita busca em emprestar dinheiro. Depois a gente pode conversar sobre o protocolo de trazer o dinheiro, tem todo um protocolo através do Banco Central que eu posso conversar depois se você se interessar.
É comum esses golpistas terem escritórios muito bonitos. Às vezes no exterior, eles organizam as viagens para mostrar um oba-oba, uma festa aos clientes. De forma que, para que eles fazem isso? Para você aumentar a confiança, vendo que é uma suposta organização sólida. E dois, para que os clientes gastem dinheiro para a operação. Então ele vai sair daqui, vai Portugal. E aí você já gastou indo a viagem até Portugal, teve estadia, tudo mais. Então ele vai te amarrando naquilo. E aí você fala, puxa, já vim até aqui, eu vou finalizar isso. O que é um erro. Você viu que não dá certo, sai, né? Vai embora. Mesmo que você tenha gasto, tiver alcançado esse ponto da negociação, você viu que não vale a pena. Melhor ficar com seu dinheiro e o custo. Sugiro que quando for a Portugal, passeie e conheça lá as coisas para não perder totalmente a viagem. É útil mencionar uma nova safra de falsas financeiras nacionais no Brasil, oferecendo seus duvidosos serviços através de atraentes sites na internet, onde explica como pode supostamente financiar pequenas e médias empresas usando como única garantia um seguro, cujo prêmio deve obviamente ser adiantado. Essas falsas financeiras e suas propostas, muitas vezes, né, antigamente era rádio, jornais e tal, hoje em dia você clica lá, você procura coisa, depois da segunda o Google já começa a te mandar site, mandar propostas, e é bom tomar cuidado, né, ficar esperto. Custos parecidos que eu já vi como justificação para o golpe. Vamos lá. Eles vão usar sempre todo o protocolo, todos os dizeres do mercado financeiro para dar crédito ao que eles estão falando. Mas é tudo decorado. Eles ali decoraram alguns nomes e vão lançar para você. Então vamos lá. Adiantamento do IOF, custos da bolsa, custos do banco, corretora para conversão de títulos ou ações em dinheiro para a liberação do financiamento, custos legais ou advocatícios, quase sempre internacionais, né? Custos de viagem para ir, fechar, negociar alguma coisa em algum lugar, custos bancários para operações de estruturação financeira ou para transferências ou outra desculpa. Eles vão inventar um monte de coisa para te enrolar. Às vezes você pergunta até para um amigo, ele vai, né, pode dizer, mas é verdade, deve ter que pagar isso. Mas veja bem, alguns desses custos podem realmente ser necessários em operações de financiamento verdadeiras, mas muitas vezes são simplesmente usados como desculpas para o golpe, né? Você tem que analisar o conjunto da operação para determinar se é um golpe ou não. Para fazer isso com segurança, é preciso usar alguém independente que conheça esses assuntos profundamente. Liga para mim que eu te ajudo. Nossa, eles tomam um café tranquilo, conversa e verifica se está tudo certinho. Eu gosto de fazer isso. Outro caso bastante comum é dos financiamentos estruturados, baseados ou lastreados em títulos ou garantias que serão depois supostamente descontados em algum banco para obter o dinheiro. Aí vem. A história nesse caso são bastante variadas. Se fala de garantias obtidas através de suborno de funcionários do banco. A pessoa, se você está fazendo qualquer operação de qualquer natureza, se a pessoa falar suborno, falar fraude, pagamento a alguém, sai. A pessoa naturalmente já não tem caráter, né? Você vai negociar dinheiro com a pessoa que não tem caráter. Então, e aí a chance de você ser preso é gigantesca. Às vezes a gente vê na televisão ali, a gente vê muito com político, né? Ela vai lá, leva a mala de dinheiro e tal. A chance de você se dar mal nisso daí é melhor ficar com a dívida do que ficar preso. Às vezes as garantias que eles dão é o dobro, o triplo do valor a ser financiado e que se pagariam sozinhos através de complexas ou misteriosas operações de investimento da parte dos recursos obtidos. As histórias são muito bem montadas. Sempre tem termos técnicos, verdadeiros ou de mentira, obviamente em línguas inglesas. Vamos lá. Coisas do tipo Loan Guarantee, que é a garantia de empréstimo. As famosas Prime Banks, né? Que é o que tinha, na verdade foi a causa de 2008, né? É o que a gente chama de, são frações internas. É muito complicado aprender isso assim, né? Outra é Fixed Income Instruments. Vem outra, Eurobonds.
Outra, bonds. Irrevocable Loan Guarantee Commitment Letter, que essa daí eu já vi esse papel. É uma irrevogável garantia de empréstimo em forma de carta, né? Um título. Letter of Credit. Então, esses nomes, você lendo, ela tem uma pompa, né? Tem um quê, mas é mentira, é uma ilusão. Através de operações envolvendo alguns desses termos, seria criada uma estrutura que supostamente resultaria em um financiamento fácil, rápido e barato. Muitas vezes sem necessidade de garantias reais, que eu já falei não é possível. Às vezes os golpistas acrescentam um pouco de fumaça, né? Um pouco de ali para tirar, para distrair, né? E para mostrar seriedade e firmeza. Coisas tipo solicitações de cadastro, balanços, planos de negócios. Eles vão pedir um calhamaço de documento. Você vai ter que ir até o advogado, o contador. Isso é uma distração do que ele quer, para você ficar preso nessa papelada e não focar em estudar quem está fazendo. Obviamente, tudo isso aí tem um custo prévio, variável, mas suficiente para os golpistas ficarem felizes se você cair na conversa deles, óbvio. Aliás, se você fizer bem as contas, verá que a enorme maioria dessas propostas, quando analisadas profissionalmente e em detalhe, não tem uma sustentação prática, nem hipotética, pelo que diz respeito aos números e condições apresentadas. Um caso à parte muito original, há um tempo atrás eu vi, onde uma pessoa brasileira, ela se dizia herdeira de uma grande e bem conhecida fortuna. A versão era que estava prestes finalmente a receber a herança e que tinha decidido aplicar parte desses recursos em financiamento. Então, ele ia fazer o quê? Ele ia te emprestar o dinheiro. Para aproveitar essa oportunidade, era necessário assinar um contrato com condições muito boas e tinha que se depositar uma pequena quantia, 20 mil, 100 mil, para cobrir uma série de despesas operacionais, bancárias, legais, conversão de título, corretagem, blá blá blá. E depois disso, obviamente, o dinheiro não chegava, a herança estava liberada e você ficava a ver navios. Então, em alguns casos, essa pessoa chegou a emitir cheques representando a suposta futura liberação do valor do financiamento, em troca de cheques à vista da empresa tomadora, representando os tais custos da empresa. Então eles vão te enrolando, assim, ele vai te dar um cheque, pega um cheque seu, daqui a pouco você está todo enrolado e não sabe nem sair, não sabe fazer nada, fica ali numa situação, né, horrível. Essa pessoa antigamente, né, começou a negociar LTNs, são letras do Tesouro Nacional, LTNs, né, letras do Tesouro Nacional falsas. A LTN existe, mas tem um mercado negro muito ativo, onde é tudo falso, né? E dizia que essas LTNs era parte da herança. Então, para terminar aqui, vale também lembrar que efetuar no exterior o pagamento de prêmios de seguro ou de qualquer outro valor ou custo utilizando canais não oficiais, quais são os canais não oficiais? Casa de câmbio, dólar cabo, lembra do banco do Dantas, né? Daniel Dantas? Ele fazia essa operação dólar cabo. Tem um livro dele muito discrimina detalhadamente essa operação. Doleiros fazem isso, né? A gente vê ali, aqui no Brasil tem né? O cara ele se intitula doleiro, é criminoso, ele é crime. No Brasil é crime fazer esse tipo de operação. Artigo 21/22, chamado do parágrafo evasão de divisas, de 86, essa lei. Os golpistas sabem disso e, de propósito, sugerem que todos os pagamentos a favor deles ou de entidades ligadas aos negócios deles, inclusive os prêmios de seguros, sejam feitos usando esses canais. Para tanto, facilitam ao máximo a operação, apresentando, aí vem a figura do doleiro, que vai coordenar a remessa. Isso porque, assim sendo, na hora que o golpe foi descoberto, a vítima não tem como denunciar a polícia. Né? Porque, na realidade, você participou ativamente num crime. Se você for denunciar, você automaticamente vai ser arrolado no inquérito e vai ser processado correndo o risco de ser preso. Então, às vezes, quando você se dá conta da fraude, você vai reclamar, mas seu advogado mesmo fala, você entrou numa situação aqui muito delicada, porque se você for e fizer a declaração do crime, você será arrolado também no processo. Então, às vezes deu 100 mil,
Aí a pessoa pensa, perdi os 100 mil porque eu não quero ser preso, né? Eu quero ter meu nome ali numa situação criminal. E aí fica-se por isso mesmo, o fraudador, né, o criminoso vai embora com o dinheiro, você que foi ganancioso, pensando que ia encontrar um financiamento de uma maneira fácil, fica com o prejuízo. Então, agradeço a vocês. Antes de agradecer, tenho que falar para a galera da Allianz Sociedade Médica, muito obrigado por ouvir, né? Essa série inteira foi baseada nos trabalhos que a gente faz e alguns tinham algumas dúvidas. Eu decidi gravar item a item. Depois dessa série, vai ser impossível você tomar prejuízo. Essa é a parte boa. Você vai ser um especialista em sair desses espertalhões. Muito bem. Então, agradeço a paciência e vamos continuar a série que eu batizei de vacina, mas histórias de fraudes do mercado financeiro. Tá ok? Muito boa tarde, bons negócios a todos.